sound is on. You are live. All right, go ahead. Yeah. A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao programa CADESO, Coordenadoria Estado de São Paulo. Muito obrigado pela presença, por todos que já estão nos assistindo aí. Eu quero mandar um abraço ao nosso pastor Gilvan Pereira, lá do Espírito Santo, da cidade de Vitória, em nome de Jesus. Muito obrigado, nosso irmão Tiago Lacerda, aqui da nossa igreja em Boituva, mas está nos assistindo lá também de Vitória, está perto aí do pastor Gilvan. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Denis, how are you doing? Peace of the Lord, Denis. Seja bem-vindo. Nosso programa já ao vivo nos Estados Unidos, acompanhando. Hoje nós temos convidados especiais, mais do que especiais, para estar falando aqui sobre um tema que foi proposto para todos os irmãos na segunda-feira passada. O Deus desconhecido. O Deus desconhecido. O que nós temos que fazer para conhecer esse Deus desconhecido? É claro, para aquele que entregou a vida para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse Deus não é mais desconhecido, mas Ele é um Deus conhecido e nos ama, e nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna em nome de Jesus. Amém, pastor Márcio Maloia, senhor pastor Marcos e a todos, estamos juntos aí em mais um programa CADESO. Você está vendo aqui atrás que já nós estamos conectados na África, Brasil, acompanhe as bandeirinhas aí, Paraguai, Estados Unidos, tanto em Chicago como no Alasca, Alemanha, Japão, Rússia. Programa CADESO alcançando, irmãos, países, em nome de Jesus. Denis White, direto dos Estados Unidos, Chicago, está ao vivo conosco. Peace of the Lord, my friend, you are welcome. You are praying for you and you pray for our church there. Thank you. Seja bem-vindo, pastor Denis White, lá dos Estados Unidos, em nome de Jesus. Tiago já dando a paz do Senhor. Irmão Tiago, está onde? Vitória, Espírito Santo. Muito obrigado por estar conosco aí acompanhando. Esse é o programa CADESO, Coordenadoria Estado de São Paulo. Hoje, irmãos, nós queremos agradecer ao nosso bom Deus pela rica oportunidade, pelo nosso pastor presidente da convenção, o nosso pastor Arnaldo Candeias, nosso pastor presidente, muito obrigado por estar conosco, em nome de Jesus, nos permitir fazer esse programa, e desejamos na pessoa do nosso pastor presidente saudar a toda a diretoria da convenção CADESO, Espírito Santo e outros, em nome de Jesus. Mas hoje nós temos mais um convidado, aliás, dois convidados, mais do que especiais para falar sobre esse tema, o Deus desconhecido. Eu vou pedir para você dar um clique, dar um link aí, compartilhar esse programa em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar agora, nesse momento, para estar conosco, viu? Vai participando aí conosco, vai colocando aí suas frases, vai colocando os seus comentários, vai falando sobre esse tema, o Deus conhecido, onde será que está esse tema, de onde será que veio esse tema. Bom, para falar desse tema eu quero convidar pastor Mauro, meu amigo, vir sentar aqui comigo, para juntos podermos bater um papo juntos, em nome de Jesus. Irmão Jober Dias, seja bem-vindo, irmão Jober Dias, a paz do Senhor. E também quero convidar a irmã Meire, ali da Assembleia de Deus Belém, Iperó, assim como o pastor Mauro, também nossos amigos em Cristo Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela vida deles, eu quero agradecer a Deus por tudo que tem feito. Pastor Mauro, muito obrigado. Primeiramente eu quero agradecer a Deus e a disposição de estar aqui conosco. A irmã Meire também, muito obrigado. A nossa irmã Rosângela também, que está aqui conosco nos estúdios, veio acompanhar o programa, em nome de Jesus. Pastor Mauro, a sua saudação inicial para quem está nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe ricamente a cada um. Louvado seja Deus. E eu que agradeço a essa oportunidade de estar aqui, né? Ontem nós estávamos ali no Congresso de Adolescentes, aleluia, e hoje nós estamos aqui, louvado seja Deus, juntos, para tratar desse tema, né? Louvado seja Deus. Amém. E é um prazer.
Amém, pastor. Muito Glória a obrigado. E também conosco nossa irmã Meire. Irmã Meire já está ficando uma companheira desse programa. Quando não está aqui nos assistindo, quando não está aqui falando nos estúdios, está nos assistindo em casa, em nome de Jesus. Irmã Meire, a sua saudação. Paz do Senhor a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui, né? Já estou me sentindo de casa. My home. É um prazer muito grande estar aqui com o pastor Marcos Caldeira, pastor Davis, o pastor Mauro, né? Congregamos juntos. E eu só estou aqui para dar um apoio moral para ele lá. Amém. Muito bem, deixa eu falar do povo que está nos assistindo aqui, ó. Está conosco então o pastor Gilvan, o homem Bíblia. Precisa pregar lá em Peró, viu? O homem que tem a Bíblia de cor na cabeça. Pastor Gilvan, agora estamos com vocês. Obrigado, pastor Gilvan. Pastor Gilvan, o senhor pode nos dizer onde nós encontramos na Bíblia esse tema, o Deus desconhecido, pastor Gilvan? Eu sei que o senhor tem de cor isso. Pode nos ajudar, pastor Gilvan? Márcio Malói está conosco, já comentei. Dennis White, very good, thank you. Peace of the Lord, my friend. Irmã Camila, minha esposa, a paz do Senhor. Tiago Lacerda, a paz do Senhor. Jobert, Andressa Oliveira Pérez, a paz do Senhor. Valderes Cimeire, é isso? Valderez, é isso? Cimeira, a paz do Senhor. Seja bem-vinda, irmã, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aí, vamos dar um link, vamos compartilhar, em nome de Jesus, nosso pastor Ivan Tenório. A paz do Senhor Jesus, parabéns pelo programa, meu pastor. Deus abençoe, pastor Ivan Tenório, pastor presidente da Assembleia de Deus, lá em Diadema, está conosco, também faz parte da coordenadoria da CADESO, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, pastor. Esse tema que foi nos dado semana passada pelas pessoas que escolheram aqui, até o pastor David já colocou lá, The Unknown God, o Deus desconhecido. De onde veio esse tema, pastor? O que o senhor pode falar desse tema, abrindo já o nosso bate-papo sobre o Deus desconhecido? Bom, isso foi quando Paulo, nas suas viagens missionárias, Paulo, nas suas viagens missionárias, ele foi levado, né? Ele estava acompanhado de mais 2 apóstolos, e dali ele foi para Bereia, e da Bereia ele estava pregando na sinagoga, como Paulo tinha costume de fazer. Paulo tinha costume de chegar e visitar os santos, né? Mas ali para ele estava muito, porque eu fico pensando em Paulo, né? Paulo, assim, a todo vapor, querendo que expressar aquele Deus que ele conhecia, né? O Deus que tirou ele do desconhecido e passou a se mostrar a ele, a falar com ele, assim como nós hoje o conhecemos, né? Então ele saiu de lá e ele viu, né? No Areópago, né? Ele viu as imagens, né? Os altares e tudo, e lá ele viu lá a um Deus desconhecido. Muito bem. A um Deus desconhecido. Se não me falha a memória, pastor, há muito antes mesmo de Paulo, porque Paulo ele usa aqui um texto, né? Falando de Deus, ele de um outro personagem, de um poeta, porque essas palavras que está no Evangelho, aqui em Atos dos Apóstolos, ele usou de uma pessoa que era deles mesmos, né, da nacionalidade deles mesmos. Então existe, né, uma história de que quando houve uma praga, né, eles pegaram e falaram, bom, vamos ver, né? Nós vamos soltar as ovelhas, vamos soltar umas ovelhas, se elas forem pastar, aí a gente sabe que, né, vai ter, tem comida. Agora, elas acharam a comida. Agora, se elas se deitarem, a gente sacrifica elas a esse Deus que a gente não conhece,
que não foi apresentado para nós. E aí houve, né, eles sacrificaram a um Deus que eles não sabiam, né, que depois Paulo ele usa, né, esse altar, né, esse conhecimento dele, já uma coisa que eram deles, né, que é assim um assunto que já era deles, né, e aí Paulo começa a explicar quem era esse Deus desconhecido. Muito bem. Pastor, o senhor tocou num assunto muito interessante, né? Por exemplo, há alguns versículos que, se eu não me engano, 2 ou 3 versículos que Paulo cita que não é dele, que está na Bíblia. E um deles é aquele muito famoso chamado as más conversações corrompem os bons costumes, que era de um poeta, de um filósofo. Antes de Paulo, ele está usando exatamente do veneno dos gregos para combater o próprio veneno dos gregos, né? Então você vê como Deus faz, né? Deus se apresenta até os desconhecidos e se torna conhecidos e usando os seus servos dentro da cultura dos próprios gregos, né? Isso é interessante. Porque Paulo, se ele começasse a falar, né, se ele começasse a falar dos grandes homens, né, aí os gregos, que já eram pessoas, né, já era uma nação bem desenvolvida, e depois vem os romanos, né, aí eles iam falar assim, quem é esse? Vão falar de Isaías. Quem é Isaías? Vão falar de Davi. Quem é Davi? Não conheço. Né? Eu ia até conhecer, mas uma naçãozinha que estava lá, né, pequenininha. Não, nós aqui somos a potência. Né? Ele podia estar. Mas Paulo, quando ele viu ao Deus desconhecido, ele falou, não, vamos usar. Deus deu, o Espírito Santo deu a tática a ele, né, para poder saber pregar. Né? E Paulo, ele passeando, ele andando por ali, ele não se continha. Quantas religiões, quantos sacrifícios, e só se falavam nisso, né? Ali, os atenienses, eles só se falavam nisso, e ali ele ficou com aquilo que ele, né? E aí tiraram ele da sinagoga, levaram ele para o Areópago, e ele falou assim, que doutrina é essa que você está pregando agora? Qual é essa doutrina que você está pregando? Quem é esse Deus que você está pregando? E aí Paulo começa. Ele vê aquele altar ao Deus desconhecido e ali ele começa a expressar. E eu vou perguntar agora, pastor, antes de falar das pessoas que estão já participando, hoje o programa está bem participativo, já estamos nos Estados Unidos, viu? Já estamos, alguns países já estão nos acompanhando. Priscila. Priscila Malvez. Era daqui. A paz do Senhor. Peró. A paz do Senhor, irmã Priscila. Seja bem-vinda ao programa. Parente lá dos tocadores. É parente dos músicos lá? Músicos. Aquela banda maravilhosa. Isso. Esposa do tecladista. Isso. Amém. Paz do Senhor, irmã Priscila. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Lucena Nascimento, a paz do Senhor sempre está conosco. Pastor Urias, como que está o senhor hoje? Em nome de Jesus, obrigado por estar conosco. Irmã Ana Paula, que benção, palavra maravilhosa. Seja bem-vinda, irmã Ana Paula. Lucena, também já falamos aqui. Pastor Gilvan, nosso professor de teologia, vai estar pregando agora em algum país. Foi para Israel, França, pregou no Egito. Um assunto interessante, o Deus desconhecido. Pastor Gilvan, participe conosco aí, pastor. Nos ajude. Nos ajude aqui, em nome de Jesus. Pastor José Claves, nosso vice-presidente, está conosco. Em nome de Jesus, glória a Deus. Elina Gonçalves, esposa do nosso pastor aqui em Boituva. Pastor André, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmã Meire, diante dessa explicação que o pastor Mauro está nos trazendo, nós vimos aí que Paulo, então, ele vai contextualizar a tua atuação evangelística naquele povo. Quer dizer, ele não se apresentou como judeu, ele não se apresentou como crente ali para aquele povo, nem falou de Isaías, nem porque o povo não ia aceitar, não é? A irmã que tem esse trabalho com jovens, como é que eu faço para alcançar esses jovens na linguagem dele? Porque o jovem, pastor, tem uma linguagem própria. Tem uma linguagem própria, não é mesmo? Então, pela experiência da irmã, como é que nós fazemos para apresentar esse Deus desconhecido a um jovem?
primeiramente, sim, eu acho interessante essa história a qual o pastor Mauro nos contou, que o homem ao qual foi usado, né, por Deus, ele nem sabia quem era o nome desse Deus, né? Porque perguntaram para ele, como se chama? Uhum. Eu não sei. Uhum. Né? Mas ele servia a um Deus. Sim. Né? Então, eu acho tão interessante que, se nós voltarmos aos índios, quem ensinou os índios a adorar o... Deus Tupã. Não é? Né? Eles têm um Deus próprio, né? Tem um Deus próprio. Tupã. Então, Quem ensinou, né? quem ensinou isso? De onde vem isso? Né? É incrível, né? O nosso Deus. Né? Verdade. É só quem conhece realmente a Deus para poder saber, né, irmã? sentir isso, que é uma né? coisa maravilhosa. Irmã, e não querendo cortar a irmã, mas a irmã tocou no assunto agora, eu fico entusiasmado quando fala de Bíblia. E nós estamos com 2 ensinadores aqui de categoria, irmão. As pessoas que não brigam com a palavra de Deus. Existe um psicólogo muito famoso, cristão, chamado Viktor Frankl, que ele desenvolveu uma teoria chamada logoterapia, né? Uma terapia chamada logoterapia. E ele diz que todo ser humano, ele tem um nome muito interessante, que ele fala assim, todo ser humano, ele nasceu com um extrato noético. Noético é de Noé mesmo. Então ele vem dizer, pastor, que todo ser humano, Deus já colocou um gene nele como ser adorador. O problema é que esse ser humano, quando ele não adora Deus, por ele ter uma característica de adorador, ele vai adorar pau, pedra, ídolos famosos. Bezerro de ouro. Principalmente, é o exemplo do bezerro de ouro. Bezerro de ouro. Moisés subiu no Sinai, não é isso? Deus fala assim, desce. Porque olha o que o povo está fazendo lá embaixo. O povo tinha necessidade de adoração, aí fizeram um bezerro de ouro para adorar. Não é verdade? E mamei. Então, esse Deus desconhecido, na verdade, inconscientemente, o ser humano ele já nasce com essa necessidade de adorar. É isso? Eu achei interessante quando a irmã falou do Deus desconhecido, do jovem. Pode continuar. Nós nascemos com um vazio que só Deus pode preencher, né? Pois é, essa necessidade de adorar, né? Você citou sobre o povo lá no deserto que fez o bezerro de ouro. E se tratando de jovens, não querendo criticar nenhumas congregações que seja, né, não fazendo crítica, né, mas muitas vezes nós achamos que nós precisamos fazer raves, gospel, né, tipos dessas coisas para conquistar a juventude. Eu acho que quando você já é um verdadeiro adorador, né, você tem o amor de Deus, o Espírito Santo em si, você consegue cativar um jovem, né? Sim. Por si próprio. E você não precisa mudar isso, né? Não precisa mudar a essência, a liturgia de dentro da sua igreja, né? Os costumes de dentro da sua igreja. Porque o que nós vemos muito hoje em dia é que nós temos que mudar muitas coisas para que eu venha ganhar o jovem. Será que realmente isso? Não. E qual é a diferença do mundo e da igreja ou do reino dos céus? Né? Porque eu vejo hoje, realmente, infelizmente, essa é uma opinião pessoal minha, a gente vê alguns ministérios mudando a característica do que é Bíblia, do que é cristão, na justificativa de ganhar mais almas, acima de tudo jovens. Eu acho que nós não precisamos mudar a nossa característica de cristão. Os meios não justificam os fins. Os meios não justificam. Para Deus não tem isso. Tanto que em 1 João capítulo 2, o versículo 3 e o 4, diz assim, ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. E nele não está a verdade. Ou seja, eu não preciso mudar aquilo que já está aqui, né, para ganhar a juventude. E a gente vem agora numa coisa muito interessante, porque Paulo, na verdade, ele não mudou mas ele usou características, estratégias do próprio povo, né? E sobre isso, nosso professor de teologia, Gilvan Pereira, lá de Espírito Santo Vila Velha, ou Vitória, perdão, ele está dizendo, Paulo preparou uma argumentação favorável ao verdadeiro Deus. Falou de coisas que os gregos entenderiam. Mencionou a superstição grega
o altar do Deus desconhecido e até versos de um poeta helenista, a fim de estabelecer uma base na cultura grega para enfatizar o verdadeiro Deus. Ai, que coisa maravilhosa. Muito obrigado, pastor Gilvan. Essa é a contribuição que nós precisamos. Exatamente, um poeta helenista. Eu não lembro, pastor Gilvan, o nome desse poeta, mas tem um nome desse poeta, esse filósofo helenista. Mas me falha a memória aqui, pastor. Mas a gente pode ir pesquisando, em nome de Jesus. Pastor, agora para que a gente venha entender, quem está nos acompanhando, onde está esta passagem na Bíblia, para que as pessoas possam nos acompanhar, sobre o Deus desconhecido? Aqui mesmo, no próprio capítulo. 17? Não. Livro de Atos, é isso? Livro de Atos. Isso. Livro de Atos, no capítulo 17. E 22, se não me engano. 24. Porque aqui no 23 ele diz: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, e é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes, ordenando os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, assim não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Amém, pastor. Aleluia, louvado seja Deus. Do mesmo lugar que o apóstolo Paulo prega esta palavra, o senhor também. Que, ó o cenário lá atrás do senhor. Tem um templo grego. Tem um templo grego. Lá na Grécia. O senhor também virtualmente está pregando a mesma palavra na Grécia. Na Grécia, que coisa linda. Nunca pensei que isso... Nunca pensou em ir para a Grécia? Nunca pensei. Tá vendo? Virtualmente o senhor está na Grécia. Coisa linda de Jesus. Aí, estamos Pastor, na Grécia. Fala um pouquinho dessa palavra que o pastor acabou de ler para a gente, contextualizando um pouquinho. Irmãos, a todos, né? Louvado seja Deus. Deus, ele te ama. Esse Deus a qual Paulo prega, ele te ama. Ele te ama muito. Paulo, ele, por estar ali e vendo tantos deuses, tantas religiões, porque aqui mesmo ele fala, né? Aqui mesmo ele fala sobre as religiões. Ele falou assim: eu tenho visto tanto, né? E Paulo, ele vê a necessidade de se pregar o evangelho ali, né? Querendo, porque Paulo, ele estava no DNA dele. Sim. Ele não se continha, porque se nós olharmos aqui, os verbos que ele usa, era necessidade, né? Era necessidade, e ele começa a dizer que o único Deus é o que nós estamos te mostrando hoje, você que nos acompanha, né? Procurar conhecer, porque muitos hoje nós falamos, vai com Deus, né? Deus te abençoe, sim, né? Nós falamos, mas nós não conhecemos a essência de Deus, a plenitude de Deus, o caráter de Deus. Nós só vamos conhecer tudo isso através da sua palavra. Porque ontem eu não te conhecia, hoje já estou conhecendo mais, estamos andando. Sim. Né? Então, o caráter, ele é formado depois de que nós começamos a conhecer a pessoa, né? E Deus, ele sempre teve vontade de andar lado a lado com o homem. Deus, ele sempre quis andar lado a lado com o homem. Mas o pecado, aleluia, ele nos afasta.
ele nos afasta de Deus. Mas Deus enviou o seu Filho, aleluia, para que isso acabe. Deus enviou o seu Filho para acabar com isso, aleluia. A Bíblia diz que se andamos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Nos purificando de todo pecado, Deus é tão santo, aleluia, que nós temos hoje a condição de se chegar a Deus. Aleluia, através do sangue de Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Maravilha. E esse Deus, aleluia, esse Deus é qual nós estamos falando dele hoje. O Deus desconhecido, aleluia, que nós só conhecemos ele através da sua palavra. Glória E a do Deus. seu Santo Espírito. Amém. Aleluia. E disse Jesus, eu sou o caminho A verdade e a vida. e a vida, Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, né? Então você que está nos Palavra. escutando, não ainda não conhece esse Aleluia, Deus Jesus. desconhecido, mas Ele te ama e Ele tem um caminho e Ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê, Não pereça, mas tenha a vida eterna. a vida eterna. Então você pode hoje receber esse Jesus na tua vida e esse Deus desconhecido passa a ser o Deus conhecido da tua vida, em nome de Jesus. Irmã Meire, que palavra maravilhosa. Diga para mim, irmã Meire, qual é a importância da palavra sobre a tua vida? Pergunta simples, mas difícil. Simples, mais difícil. Igual o tema de hoje. Simples, mais difícil. Exatamente. Quer dizer, a palavra do dia a dia. Quer dizer, quanto mais eu me aproximo da palavra, mais eu me aproximo de Deus. A palavra é Deus, né? Uhum. Se eu tentar João primeiro. falar alguma palavra que seja imutável, é amor, eu vou estar limitando Tá. esse meu Deus. Sim, Porque ele é tudo. sim. Criador dos céus e da terra, né? Senhor que fez tudo, Sim. né? Das gerações em geração, né? Dono da prata, dono do ouro, Dono da prata, do ouro. que faz e desfaz, que Mas abre porta, acontece. fecha porta. Ele é todo poderoso. Então, ele é tudo. Então, eu, na minha opinião, eu não tenho uma única palavra para descrever esse Deus, porque senão eu vou estar limitando o poderio do meu Deus. Sim. Né? E meu Deus não tem limites. E você não descreve ele com uma palavra, porque ele é a palavra. É, O ele é a Evangelho de palavra. João, capítulo 1 e versículo 1, pastor, leia para a gente, Daqui. pastor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha aí, é a própria palavra. Jesus é a própria palavra, né? Jesus é a própria palavra. Por isso, fica difícil nós medirmos Isso é ou tremendo. tentarmos mensurar o né? tamanho de Deus por uma palavra. Porque a própria palavra que fez os céus e a terra, Jesus Cristo, né? Que coisa maravilhosa. Eu estou procurando aqui, pastor, uma passagem. Vamos ver se eu encontro aqui. Uma passagem muito E uma- interessante. E no que nós estamos falando aqui, enquanto Pode o falar, irmão procura, pode falar. diz aqui, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Ele O estava mundo- no mundo. E o mundo foi feito por ele. Mas o mundo não o conheceu. Mas ele veio para o que era seu e os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Que palavra maravilhosa, né? Quer dizer, pastor, todos que entregam a sua vida para Jesus, eles são justificados instantaneamente, porque a justificação é uma coisa, a santificação é outra, né? E ele passa a ser chamado filho. Filhos de Deus. Explica isso para a gente, pastor. Pra Filhos quem de está nos Deus. ouvindo. Aleluia. Cordeiro de Cristo. Cordeiro de Cristo. Cordeiro de Cristo, né? Meu Deus. Que coisa linda. Todos esses privilégios, né, nós temos. Ele firma os nossos pés sobre a rocha, né? Ele nos tira do lamaçal de pecado, porque o mundo hoje, né? O mundo, ele vive no pecado. Sim. Porque é cobra comendo cobra, né? Um querendo passar a perna no outro. Então você vê aí fora essa atual circunstância. Mas, aleluia, aqueles que andam na luz,
como ele na luz está. Louvado seja Deus. Nós somos filhos, chamados filhos, co-herdeiros de Cristo. Que maravilha. Deus, ele nos dá nação santa, Nação Santa. né? Ele nos dá tantos méritos, sem nós merecermos. Porque nós não fizemos nada, nós fizemos só mal. Lá na cruz do Calvário mesmo, viraram as costas para ele. Aquele povo, né? O povo viraram as costas, os seus discípulos, né? Fingiram que nem o conheciam. Nós temos um exemplo ali, né? De Pedro, negou 3 vezes, né? E mesmo assim, ele olha para o pai e diz: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Que coisa maravilhosa, né, pastor? É difícil, mas você olhar para uma pessoa que te faz tanto mal e ainda dizer: Pai, perdoa. Perdoa. Porque não sabe. O Estevão, Estevão, primeiro mártir. primeiro mártir. Senhor, eles não sabem o que fazem. Olha o Espírito Santo O que já o atuando na Espírito vida Santo de faz na Estevão, vida. né? Porque quando você, a gente fala aceitar Jesus, né? Louvado seja Deus, mas é Ele que nos aceita, né? Já nos aceitou primeiro, né? Ele já nos aceitou primeiro. Caímos na rede, né? Porque Da grande pesca. João diz assim: não foi vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós. para que Coisa vá linda. e o fruto permaneça. Que né? coisa linda, louvado seja Deus. Então nós caímos nessa rede, né? E aí ele nos, o Espírito Santo, como nós nos consideramos vasos de barro, mas o que nós estamos dentro de preciosidade é o Santo Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. É a maior preciosidade que um homem pode ter. Não é carro, casa, mansão, né? Muito dinheiro, bilhardário. Não. É o Espírito Santo de Deus. Irmão, se você tem o Espírito Santo de Deus, vou lá em Apocalipse agora 3:11. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Segura. Daniel 12:13, se não me falha a memória, diz lá: estará sobre a tua sorte e por aí vai até o fim. Amém, Jesus. Segura, vai até o fim. Amém. Aleluia. Glória Louvado a Deus. seja Deus. E a palavra, pastor, que eu estava procurando está em 1 Achou? João, capítulo 5 e versículo 7, que diz o seguinte, Mameire: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra com P maiúsculo, é o nome, e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Não é? Vê como Jesus é a própria palavra. É a própria palavra. Coisa maravilhosa. Irmã Meire, a irmã, é difícil descrever a palavra, descrever Deus com uma única palavra, mas qual é a importância do conhecimento bíblico para quem vai pregar aos jovens? Porque hoje, o jovem, ele com um celular, ele acessa a biblioteca de Harvard, por exemplo. Sim. Ele acessa em segundos a biblioteca de qualquer... Qual é a importância de conhecer a palavra, do conhecimento na palavra hoje para pregar aos jovens? Antigamente as pessoas não conheciam muito, né? Só liam, né? Deus trabalhava, não vamos dizer que Deus não trabalhava, só que o mundo foi evoluindo, e isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Os jovens foram evoluindo com isso, estudando, querendo mais conhecimento, e através do próprio apóstolo Paulo, nós vemos que ele não era um homem que tinha o conhecimento somente aqui Sim. da palavra, ele tinha um contexto geral, um conhecimento geral. Então há uma necessidade, né, de líderes, de pastores, ter um conhecimento, não querer ser o expert em tudo, mas saber de um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, porque os jovens são muito espertos, os jovens de hoje em dia. A informação chega muito Chega rápido. muito né? rápido, é instantânea a informação para Verdade. eles. Se nós não estivermos ligados no mundo deles, nós trabalhamos com os jovens, os pastores, né, que têm os seus jovens dentro das suas igrejas, se não estiver ligado no mundo a qual eles estão, com certeza esses jovens não vão permanecer Não vão dentro da permanecer, igreja. né? Tem que saber, Não, né, irmã? tem que saber, buscar, tem que né? saber o que está acontecendo no mundo, né, as Exatamente. coisas que os jovens estão vendo, né, o que o que o jovem está se interagindo, né, exatamente. tem que ter esse conhecimento. Verdade. Porque muitas pessoas, infelizmente, muitos cristãos,
acho assim que, Deus que me dá o conhecimento e pronto. Eu sou meio contra isso. Eu acredito, eu creio que Deus, sim, é o Espírito Santo que nos dá o conhecimento, que nos capacita, mas nós temos que buscar. Amém. O apóstolo Paulo, ele buscou, ele conheceu. Tantas pessoas falam de Moisés, que Moisés, eu já vi gente falar que Moisés era burro, com essas palavras, burro. Mas Moisés foi criado no meio de príncipes, do palácio. Aonde era burro isso? Tinha conhecimento, né? Tinha um conhecimento. E precisa buscar, né, irmã? Hoje você Precisa. tem a internet, você tem hoje YouTube, que você vê, né? Ontem eu estava ali na igreja com os irmãos, naquele grande congresso, que foi uma bênção para a minha vida, para a vida da minha família, e eu vi um jovem ali gravando a pregação, né? Quer dizer, ele estava transmitindo a pregação ao vivo. Sim. Você vê onde está. Um programa desse, como agora, que tem pessoas nos assistindo lá, do outro lado do mundo. Sim. O pastor Gilvan, nosso professor, está dizendo o seguinte: estima-se que em Atenas existia mais de 30 mil deuses e altares pagãos na época, sem contar com o que cada um criava em sua casa e portas, construindo altares para adoração em seus lares. Segundo Petrônio, grande escritor grego, era mais fácil achar um deus que um homem em Atenas. Segundo alguns historiadores, Atenas tinha mais imagens do que em todo o resto da Grécia. Meu Deus, obrigado, pastor Gilvan. É muito deuses, né? É muitos deuses para Tem Deus para tudo quanto é tipo. Tem Deus para tudo que é Tem não é? gosto. Não é? Aqui no Brasil nós estamos também. E o pastor Gilvan ainda está dizendo, estamos organizando a próxima viagem. Turquia, Grécia e Israel. Leva eu. Turquia, Grécia e Israel. Você que está nos ouvindo, quer conhecer Turquia, quer conhecer onde Paulo pregou, se eu não me engano, pastor Gilvan, Turquia é a Ásia Menor, é isso? Me corrija se eu estiver errado. Grécia é desta palavra que nós estamos, o pastor está nos trazendo hoje, que eu amei. Israel, você quer conhecer? Irmão Gilvan, como é que faz para a pessoa entrar em contato com o pastor aí? Dá um telefone, como é que faz para entrar em contato para conseguir ir nesta viagem, que eu tenho certeza que o senhor será um dos pregadores aí. Ele já pregou no Getsemane, pregou no Monte das Oliveiras. Pastor Gilvan é uma bênção. Quando eu crescer, quero ser igual o pastor. Olha, e a notícia melhor, né? A melhor notícia vem agora. O pastor Marcos é nosso convidado para esta viagem. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Estamos juntos, pastor Gilvan. Dá para ir na Barra do Paletó? Vamos lá, Turquia. Ó, irmão, você que está me ouvindo, tem o desejo de conhecer Israel, onde Jesus pregou, onde Jesus ali, né, teve a crucificação. Pastor, e você sabe que o lugar mais visitado de Israel é um lugar que não tem ninguém, porque é um túmulo. E o povo que vai lá, eu nunca fui, mas o povo diz que entra num túmulo e diz que não tem nada lá dentro. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos salvos por isso. Jesus não está lá. Ô, glória! Ora, e aqui, e você vê que aqui, eles, quando Paulo começou a falar sobre ressurreição, ele falou, outra hora a gente conversa sobre isso, acabou o assunto, e Paulo sai andando. A Bíblia fala isso. Paulo sai andando assim, aí que foram atrás dele lá, no mínimo algum grupinho ficou ali conversando. E o pastor Gilvan ainda contribui, ó. Paulo tomou como seu ponto de partida a inscrição no altar onde leu ao Deus desconhecido e procurou levar a seus ouvintes a uma mais decente concepção, é isso? Decente concepção de Deus, especialmente sobre ele, sobre como ele se relaciona com o homem. Que maravilha, né? Meu irmão Dilson Caldeira está ao vivo em nome de Jesus. Minha mãe Jandira, que esteve no culto Tivemos ontem. o prazer de conhecê-la. Pai do Senhor, mano. Assistindo ao vivo, 86 anos de igreja. Será que eu chego né? Amém. Oscar Filho, Deus abençoe. Está Maravilha, conosco. Jesus. Tudo bem, pastor Gilvan, eu vou conhecer então Turquia, vou conhecer a Grécia, onde está esse lugar aqui atrás de nós, aqui, ó.
esse monumento, né, da Grécia Antiga, eu vou conhecer em Israel. Estarei contigo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos partindo para o segundo bloco, né, desse programa, em nome de Jesus. Olha lá, o pastor Gilvan deixou o número ali, irmãos. 027 é o código do Estado do Espírito Santo. Entre em contato com ele, agende, lá tem as formas de pagamento para você participar e ir até Israel. Fale com ele, que eu tenho certeza que ele tem uma condição especial para você, obreiro, obreira, irmã, irmão, conhecer Turquia, Grécia e Israel, em nome de Jesus. Estamos indo, pastor, para o segundo bloco. Eu queria fazer aqui mais uma não vou dizer trindade, porque a trindade é santa. Mas eu vou pedir a irmã Meire para dar suas saudações finais, depois ela vai voltar aqui para a nossa oração. Porque eu quero que o pastor continue aqui, para depois eu chamar o pastor David sentar do teu lado. Amém. O senhor vai traduzir ele hoje. Meu Deus! Muito bem, irmão. Google Tradutor. Google Tradutor. Irmão, você que está acompanhando, qual é o tema que você gostaria... Vou fazer uma enquete. Qual é o tema que você gostaria para segunda-feira que vem, às 19h30, no programa KDI? Alguém escolheu o Deus Desconhecido semana passada. E para a semana que vem? Pastor Gilvan, o senhor tem um tema aí específico para segunda-feira que vem? Fica aí, lançado uma enquete para você participar conosco, em nome de Jesus. Irmã Meire. Então, quero agradecer mais uma vez, né, ao pastor Marcos, pastor David. Thank you. Muito obrigada por essa segunda oportunidade. Eu quero voltar outras vezes aqui. Eu quero me sentir aqui. Ele vai voltar, em nome de Jesus. Em casa. Lembrando os irmãos de Peró que desde ontem eu sou a secretária do pastor Marcos. Amém! É de Deus! Se vocês quiserem convidá-lo para casamento, batizado. Tamo aí! Casamento, ó, ele faz casamento, ele vai fazer o meu, em nome de Jesus. Amém, tá profetizando. Aleluia. Oh, glória. Farei mesmo, em nome de Jesus. Estaremos lá, eu, pastor Raimundo, né? Em nome de Jesus e pastor Mauro. Vamos lá. Fazer esse casamento aí. Olha aqui, ó, tá determinado aqui, ó. Amém! Não, mas sem brincadeira, Deus abençoe a cada Amém, um. meu meio. Né, os irmãos lá de Peró, apareceram poucos hoje de Peró, acho que estão dormindo. Lá, será que em Peró tá fazendo frio? Pode ser. Ah? Pode ser. Mas Deus abençoe grandemente. O pastor Amém. Marcos, né, tem sido uma bênção, né, na minha vida, a sua esposa, a irmã Camila. Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de E eu Jesus. espero estar outras vezes. Estará. Obrigado, meu meio. Deus abençoe. Amém. Irmãos, qual é o tema que você gostaria de escutar na próxima segunda-feira no programa Cadejo? Digita aí e vamos então escutar. Eu quero convidar agora o pastor David White. Pastor David White vai estar conosco aqui falando da sua experiência do Deus desconhecido. Please, Pastor David White, come on here. Sit side by Pastor Mauro. É bom, né, pastor, falar da Bíblia? Muito bom. Não é bom, pastor? É muito bom. É uma coisa que me chama muita atenção. Falar desse Deus, né? Falar desse Deus. Se começar a falar... É interessante, né? Se a gente começa a falar muito da vida dos outros, os outros ficam bravos. Mas Jesus, ele gosta que fala da vida dele. Então. Ele não tem que se vergonhar. Pode falar da vida de Jesus. E é o que nós estamos falando. Amém. Vamos falar de Jesus. Vamos falar de Jesus. Já que a irmã Meire falou que é minha secretária, eu vou pedir um golinho de água para ela. Amém. Thank you. Roubando meu emprego. Pastor Gilvan, a viagem do pastor Gilvan serão 15 dias de grande aprendizagem. Todo dia tem uma pregação, 2 ou 3 pregações, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmã Eva Vilas Boas, de Boituva. Seja bem-vinda, irmã Eva, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Mauro, nós estamos aqui falando de Paulo pregando lá no Areópago, em Atenas, né? Onde está o cartaz aqui, a foto linda, né? Que colocaram aqui pra gente.
E o pastor David é como um Paulo no Brasil. Porque ele veio pregar no Brasil para um povo que não conhecia, ele não conhece português, não conhecia a cultura, não conhecia a cultura e veio pregar, viu? E ontem ele pregou e depois ele vai falar a bênção que foi ontem. Pastor, you are welcome. You are the program. You are the producer of the program, but you are always welcome. I am always welcome. Thank you so much, Pastor. Okay, say hello to the people. I just want to say hello to everybody who's watching. Today has been a very, very special program so far, and I just want to say God bless you all. Eu quero dizer alô para todo mundo que está nos assistindo. Hoje é um programa mais do que especial. E eu quero te dizer que Deus te abençoe. Entendi tudo. Entendi tudo. Entendi tudo. Very good. Holy Spirit's on my brother. Wow, Pastor. Eu vou ter que virar profeta aqui agora. Tradução. Pastor Coisa David, we were linda. talking about Apostle Paul when he was in a Greek word, preaching about the unknown God. And I was talking to Pastor Mauro, that is almost the same as you when you came to Brazil. You didn't know the language, you didn't know our culture, you didn't know the people here, where they live here, but you came. Yes. God sent you in Brazil. Yes. It is possible for you to explain for us this relation. This relation is very different. Essa relação, eu estou dizendo para ele, eu fiz uma pergunta assim como Paulo pregou num lugar desconhecido, que não conhecia as pessoas, a cultura, Pastor David veio para o Brasil, mas ele não conhecia o português, não conhecia a cultura brasileira, o povo brasileiro. Eu falei, é muito parecido, né? Ele falou, não, é muito diferente. I mean, the culture is totally different. Eu quero dizer que a cultura é totalmente diferente. The food is totally different. E a comida também é realmente diferente. It is different. Ania, que é a filha do pastor David, está dizendo assim, a comida é muito diferente. But I noticed the way people act and the way they think is actually different here also. E eu também percebi que do jeito que as pessoas aqui agem, do jeito que as pessoas pensam, é também diferente. And I was amazed to see that the church structure is different. E eu fiquei muito maravilhado de ver que a estrutura da igreja também era diferente. The churches in the United States, we have our customs and the basic run of a service. Nos Estados Unidos nós temos a igreja lá, basicamente o nosso serviço, né, o nosso culto. But here it is totally different. Mas aqui é realmente totalmente diferente. I think, there is really nothing that is the same. Eu penso que aqui, o culto, né, na igreja aqui no Brasil, não tem nada a ver com os Estados Unidos. And so, even the way Brazilians think is different than the way the people from the United States think. Do jeito que que os brasileiros, as pessoas aqui no Brasil pensam, think, é realmente muito diferente do jeito que os americanos pensam. So, when you come, everything is totally different. Everything. Então, quando você vem para o Brasil, quando ele veio para o Brasil, você chega aqui é totalmente diferente. And if I say something, you're going to respond differently than if I said the same thing to somebody in the United States. E quando eu digo alguma coisa para você, você vai responder diferente de uma pessoa que eu possa dizer a mesma coisa lá nos Estados Unidos. And so I was very curious about something. E eu fiquei realmente muito curioso sobre algumas coisas. What Brazilians think about God. E eu fiquei curioso sobre o que o brasileiro pensa sobre Deus. I used to grab a translator, I'll use you from now on, and go around and say, who and what is God to you?
E eu posso dizer para o meu tradutor, que está aqui do meu lado, e perguntar coisas do tipo, Coisa linda, Jesus. quem é Deus para você? I did not ask him if they go to church right off. I did not ask this. Eu não, realmente não pergunto isso quando eu vou para a igreja, I saw churches everywhere. porque eu vejo a igreja todos os dias. I wasn't wanting to preach to them. E I did not want to preach to them. e eu não quero pregar para essas pessoas. I wanted to know what they are thinking. E o que eu realmente quero é entender como essas pessoas pensam. Who is God to you? E acima de tudo, como essas pessoas pensam quando eu pergunto, quem é Deus para você? And I was amazed at the many different answers that I got. E eu fiquei maravilhado porque várias diferenças, várias respostas diferentes levam ao mesmo Deus. Some of them said, yes, I go to church, E algumas pessoas dizem, sim, eu vou para a igreja, but I don't know why I believe in God. mas eu não sei por que eu acredito em Deus. It's a kind of religion and a Yes. spiritual thing. They went to church, but they said, I think it's because my mom and dad went to church. Então, muitos jovens ou muitas pessoas vão para a igreja e respondem assim, não, eu vou para a igreja porque a minha mãe e o meu pai vão para a igreja. And I saw something here which really tore my heart open. E isso realmente abriu, eu vi alguma coisa que abriu o meu coração. Many people going to church, doing a religious thing, Sorry, eu não abri o coração. Eu vi algumas coisas que realmente partiu o meu coração. yeah, they would go to church, but they wouldn't know the God that they are worshiping. Eles vão à igreja, mas eles não conhecem o Deus que estão adorando. And so I had to stay in Brazil. I knew why I was here. E eu tenho que ficar aqui no Brasil porque eu sei porque eu estou aqui. Because there's a generation that goes to church Porque há uma geração que está indo para a igreja. that many of them don't know this God. E they're alguns serving. deles, ou muitos deles, não sabem o Deus que estão servindo. And I wanted them to know this God. E eu quero que eles conheçam esse Deus. And so this topic has been on my heart since I began coming to Brazil. E esse tópico, o Deus desconhecido, tem estado no meu coração desde quando eu cheguei aqui. Pastor, é interessante, pastor Mauro, quando a gente vai falar sobre Jonas, muitas pessoas falam assim, Jonas é um fujão, Jonas não sei o quê, muitas pregações, né? Jonas fugiu do compromisso. Mas, na verdade, Jonas não fugiu, né? Porque no último capítulo, ele vai dizer assim, que ele só não quis ir para Nínive pregar porque ele sabia que Deus era um Deus misericordioso. E quando ele fosse para Nínive, Deus ia fazer uma obra na vida daquele povo que ele considerava inimigo dele. Então, ele simplesmente se recusou a ir lá por conhecer o seu Deus e sabendo que chegando lá, Deus faria uma grande obra num povo que tinha matado sua família. Mata o filho porque eu sei que da cinza ele ressuscita. Exatamente. Né? Então, quando o pastor David nos fala sobre o Deus desconhecido, eu lembro que eu tive num congresso, um ano retrasado, irmã Meire, que está nos acompanhando aqui, era um congresso, uma mocidade muito grande, nós tivemos a oportunidade de pregarmos a palavra ali, e o Espírito Santo tocou no meu coração para fazer um apelo para crente. E quando eu fiz um apelo, mais de 10 jovens vieram à frente, porque eu falei assim, jovem, você que cresceu aqui na igreja, o seu pai, porventura, é o pastor, é o presbítero, é o evangelista, você cresceu aqui na igreja, você já se perguntou ou parou para pensar se você já ergueu a tua mão para Jesus? Mais de 10 jovens vieram para frente, e um chorando falou, pastor, eu cresci na igreja, nasci na igreja, mas eu nunca me entreguei para o Senhor. Então é como o pastor David estava falando, ele estava servindo a um Deus desconhecido. E hoje em dia, meu pastor, a gente vê muito isso, né? Com aquilo que, às vezes, porque fala assim, né? Cuidado que você diz, quando está falando que Deus está falando, Deus não está falando.
Porque às vezes nós achamos que Deus está falando e não é Deus. Para isso, tem uma linha de segmento de pensamento aqui, ó. Aqui. Assim como aquele homem, né, que falou que Deus tinha pedido lá a filha em sacrifício. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Foi lá e sacrificou. A diferença é que Abraão, Deus pediu o filho a Abraão, né, e Deus não deixou acontecer. Mas é muito importante sobre esse assunto. Enquanto ele estava falando, o Espírito Santo me levou. Quantas pessoas estão na igreja e não conhecem a Deus porque não buscam? Estão falando aí, às vezes até mesmo, eu oro por você, né? Eu oro por você e falo, olha, cuidado, que Deus vai te matar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, soltando profecias, profetadas, né? Sem conhecer a Deus. Porque a gente só vai conhecer o caráter de Deus num contexto da Bíblia. Amém, é verdade. Não é? É ela que revela. É ela que revela o caráter de Deus, é a palavra de Deus. Amém. Né? E o Espírito Santo, lógico. E o Espírito Santo. Né? Então tem muita gente aí soltando palavras ao vento, né? Que tem até um ditado aí, ou Deus pega para abençoar, ou o diabo pega para amaldiçoar. Meu Deus. É isso que nós temos que ter muita convicção na hora de nós abrirmos a nossa boca. Amém. E Lucena Nascimento está dizendo, a paz do Senhor a todos. Rodrigo Harley, gostaria de aprender mais sobre armatiologia, ou seja, doutrina do pecado, de armátia, pecado, armátia, errar o alvo. Muito bem, Rodrigo. A paz do Senhor, irmão Rodrigo. Boa sugestão para a semana que vem. Vamos fazer a nossa enquete aí, irmãos. Se mais ninguém opinar, o tema da semana que vem será armatiologia. Irmã Camila está dizendo, muitas vezes nós dizemos que servimos a Deus e até achamos que o conhecemos. Sim. Mas é muito difícil conhecê-lo sem experiências profundas com Deus. Muito interessante. Sim. Muito bom, né, pastor? E ela ainda diz, busquemo-no de modo que realmente o passamos a conhecê-lo. E pensando nisso que nós estamos falando aqui, casais que vivem uma vida inteira que a gente pensa que conhece. E não conhece. Não é verdade? Camila is just saying that sometimes we say that we serve God, but we do not know God. This is what Camila is saying too. Sometimes you say, I work for Christ, I work for God, I work for everything in the church, but really I do not know God. This is a very true statement for some people. Isso realmente, irmã Camila está dizendo, é uma frase verdadeira para muitas pessoas. Yes. Unfortunately. Unfortunately, but our job is to make God known to people. Infelizmente, essa é uma verdade, mas o nosso trabalho é fazer pessoas conhecer a Deus. Conhecer a Deus. We need to introduce these people to God. Nós temos que introduzir essas pessoas a Deus, introduzir Deus a estas pessoas. When we speak the word of God, e quando nós falamos a palavra de Deus, the presence of God should come. A presença de Deus vem. A presença When de Deus God comes in His presence, He needs to introduce Himself to them. And this is the thing. Many times, we don't focus on bringing the presence of God. Muitas vezes a gente não se foca em trazer a presença de Deus para as nossas vidas. Because it is the Holy Spirit that helps them know Jesus Christ. Porque é somente o Espírito Santo que ajuda a conhecer Jesus Cristo. When you don't have the presence of the Holy Spirit in your church services, se você não tem a presença do Espírito Santo nos cultos em sua igreja, they learn a religious routine. Eles só aprendem a rotina religiosa, que é muito diferente, irmãos.
religiosidade é diferente de espiritualidade. We need the Holy Spirit in our churches. Nós precisamos do Espírito Santo em nossas igrejas. We need the presence of God in our churches. Aleluia. Nós precisamos da presença de Deus em nossas And igrejas. then they will know the God they serve. E assim nós conheceremos o Deus que nós servimos. Because our Jesus is alive. Porque o nosso Deus está vivo. Jesus está vivo. As pastors, we have to bring His presence. Como pastores, nós temos que trazer a presença de Deus nas nossas igrejas. Our job is to Thank you. make God known. O nosso trabalho é fazer Deus conhecido. Maravilha, irmãos. Olha que maravilha, está vendo? E como é que Deus se torna conhecido através da Santíssima Palavra de Deus? Dennis White, dos Estados Unidos, está dizendo light. What is light? Jesus is light. Jesus is light, yes. Yes. A luz. Perfect. Dennis White, are you learning Portuguese? Not yet? Okay. No, otherwise you said lose. Senão ele diria luz. Você fala português, eu estou Entendi desconfiado. nada. Fala português. Oh, butucatucatu. Botuca, This is Portuguese. Botucatu, falou português. Gente, que coisa gloriosa. Coisa Você está aqui, maravilhosa, né? sabe, essa experiência aqui única. Em nome de E Jesus. falando de Deus e Ele manifestando a sua glória, o seu Espírito Santo aqui, né? E você estava falando do pastor veio para cá, ele não fala o português. Não. Paulo ainda falava os 3 idiomas. Falava. Ele não. Ele não fala. Ele não fala. Ele veio com a coragem, né? Aqui em Boituva, ele pegou um ônibus outro dia, foi parar lá no Parque Novo Mundo, no ponto final. E aí o motorista falou, vocês não vão descer? Acabou? Eu não entendia, né? Ficar dentro do ônibus no ponto final. Olha que coisa maravilhosa. Deus é bom, né? Dennis White está dizendo, not as much. Not as much. Not as much. I asked him if he talks, is learning Portuguese. Not as I much. understand. I should have known. Oops. Okay, Dennis, you are welcome. You are welcome, Pastor Dennis. Ok, nós estamos nos encaminhando só. Bom, where are you coming to preach in Iperó City? People here in the studio are asking you Ele já pregou, né? if Já? you coming to preach in Iperó Church. Do you remember when we went together to Iperó Church? Do you remember Dennis White? Dennis White está ao vivo, irmãos, lá de Charleston. The map. Charleston, lá em Chicago, nos Estados Unidos, em nome de Jesus. Pastor, eu tenho uma novidade. O senhor não sabe ainda. Irmã Meire não sabe, irmã Rosângela não sabe. Mas é uma novidade para vocês. O pastor Denis está num lugar e já nos mandou foto da nossa igreja lá nos Estados Unidos. Aleluia. Viu? Então nós vamos levantar uma campanha aqui, porque Deus está nos dando uma igreja lá. E outra coisa, nós vamos comprar. Nós estamos comprando a igreja lá. Nós não estamos alugando, nós estamos comprando a igreja nos Estados Unidos. Maravilha, Jesus. Ai, Glória a que Deus, viu? seja abençoado. Viu? Lá vai ter acomodação para 8 missionários ou missionários. Quer dizer, se o senhor um dia tem desejo de pregar lá, então vai ter acomodação lá na igreja. Está passando um projeto. USA. Oh, glória! Irmão, sabe essa igreja que você está vendo aí? Eu preciso dizer que o proprietário já entregou o pastor deles. Aleluia. Start preparing. Estamos felizes. Já entregou o lugar maravilhoso. Ali aquele carroça, você já viu que é Cabeça certa. olha que lugar maravilhoso.
nossa igreja já nos Estados Unidos. E é claro, pastor David White e pastor Mauro, nós vamos ter que levantar fundos agora para pagar essa igreja. Nós vamos levantar uma grande campanha no mundo todo, onde esse programa chega, começando em Boituva, indo para Iperó, né? Indo para Iperó, o estado de São Paulo, o Brasil todo, os Estados Unidos vai nos ajudar. E juntos vamos fazer essa obra. Yes. Pastor, ele está perguntando, de que maneira as pessoas podem ajudar nesse projeto? Lembrando que nós vamos ter lives acomodações missionárias brasileiras chegar nesse lugar, tá? Então, assim, deixar um bom If you want to help us, okay, you can say in English. If people want to help us, just type this number of phone, and I answer to the people how to help. If you speak English and understand me, there's many people who do, you can call this number. It is Pastor Marco's phone number. He speaks English very well, and he's going to get better as he gets his passport, so he travels to the United States. Deus abençoe os irmãos que estiveram acompanhando esse programa, e está ainda, pastor Mauro, grande companheiro, grande amigo, Deus vida, né? Porque minha esposa não recebeu um abraço na igreja lá, que ela ficou conquistada, viu? Coisa que eu aprendi, que existem homens que... Ok. Okay.
Without the sound. Yeah, without Sem- sound. Agora estamos tirando o áudio do vídeo, viu? Obrigado. I didn't know I had, remember I had sound. Ah, agora voltou. Okay, it's fixed. Ok, voltou. Pode continuar, pastor. Desculpe. Né? Eu aprendi e achei muito interessante que há pessoas que os homens nos apresentam. E há pessoas que Deus nos apresenta. Então, os irmãos são pessoas que Deus nos apresentaram. Amém. pastor. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero deixar aqui, já está acabando, né? Amém. E antes do senhor já, sim, o senhor vai deixar sua mensagem aqui, mas como o áudio estava alto e talvez alguns não os ouviram, eu vou dizer para os irmãos, a nossa igreja lá nos Estados Unidos, irmãos, nós acabamos de receber a chave do proprietário, viu? O proprietário já foi lá no deles, pastor deles, já deixou a chave, viu? Nós já temos lá um local, igreja em nome de Jesus. Se você gostou, dá um glória e um aleluia aí em nome de Jesus. Pastor, obrigado. Amém. Louvado seja Deus. Parabéns pela nova... Amém, Jesus. os irmãos conquistaram aí, né? Então, esse presente de Deus, louvado seja Deus. Deus continue abençoando vocês. Louvado seja Deus. Para mim, isso aqui é uma experiência muito grande, gratificante estar aqui no meio de dois homens de Deus aqui, dois pastores renomados. Louvado seja Deus. O pastor já pregou na nossa igreja lá. Aleluia, louvado seja Deus. Foi um prazer revê-lo. Glória It's a a Deus. pleasure to see you. Pastor Caldeira, que agora, além de amigos, irmãos, né? Louvado seja Deus. E eu quero deixar essa palavra para todos que nos ouvem. Procure conhecer esse Deus ao qual nós pregamos. Procure buscar a face enquanto é tempo. Busca a todo tempo. Porque, como diz a palavra de Deus, nós já estamos vivendo os últimos minutos. Hoje nós vemos aí a situação como está, né? Então é hora de buscar, é hora de deixar as picuinhas de lado e buscar esse Deus ao qual Paulo, o Deus que era desconhecido, que agora torna-se conhecido para nós e para quem buscá-lo. Deus ele se revela através da sua palavra. Eu agradeço essa oportunidade no nome santo de Jesus. Continue orando por nós, aleluia. Pastor, conte conosco. Amém. Amém? O senhor Louvado seja Deus. vai sempre estar aqui. Amém. Em nome Louvado de seja Jesus, Deus. viu? Uma bênção Glória a que Deus. foi. Assim Pastor, que sim. tivermos oportunidade, estaremos. Amém. Mestre. pastor. Man, thank you. God bless you. Thank you for coming and joining Muito us. obrigado por vir It's aqui, been a pastor. blessing estar having you conosco. here. Em nome de Louvado Jesus. seja Great Deus. blessing. Ok, pastor. Your last words. My last words. God is so amazing. Deus é tão impressionante. And the best thing that we can do on this earth is get to know this amazing God. E o que a melhor coisa que nós temos que fazer neste mundo é conhecer, apresentar esse Deus maravilhoso. He is a very touchable God that you can know. É realmente um Deus que nós um Deus que nós podemos tocar, um Deus que deve ser conhecido. It's time to realize that these words in red are the words of Jesus. É chegada a hora, irmãos, de nós entendermos realmente a palavra de Jesus Cristo. That the Son of God spoke these words. Porque foi o Filho de Deus que falou esta palavra. That you can know the heart and the mind of God. Com esta palavra você pode conhecer o coração e a mente de Cristo. You can know what God thinks about your life. E você pode saber o que Deus pensa sobre a tua vida aqui na Bíblia. You can find out how precious you are to God. E você pode encontrar nesta palavra o quanto precioso você é para Deus. And you can find out how much God truly loves you. E você pode entender como Deus, nesta palavra, como Deus é precioso para você. Aleluia. These words are letters of love to his children. Estas palavras são cartas de amor para suas crianças. It's amazing to know God. É impressionante conhecer a Deus. Ok, thank you, pastor. Irmãos,
Esse Deus é maravilhoso, é o Deus do milagre. Ontem nós estivemos na igreja Assembleia de Deus Belém, lá em Iperói. Deus falou muito sobre milagre. Nós oramos, pastor Raimundo orou, e eu tenho certeza que Deus fez um grande trabalhar, foi um grande trabalhar ali naquela igreja, e hoje também o grande milagre. Você está vendo ali, ó, o telefone 15 99132 3918. Ah, eu falei errado. Espera aí, vou corrigir. Vou corrigir o telefone. É 15. Eu coloquei. 991323918. É 18 o final, irmão. Tá. É 18 o final. Olha lá, agora tá certo. 991323918. Esse é o telefone. Para quem não nos ouviu antes, irmãos, em nome de Jesus, Deus acaba de nos entregar uma igreja, sede própria, lá em Chicago, Estados Unidos. E nós vamos levantar uma grande campanha para arrecadar fundos, irmãos, para nós fazermos essa obra lá. Lá vai ser um lugar para poder acomodar missionários brasileiros naquele lugar. Deus vai fazer uma grande obra, já está fazendo uma grande obra. O proprietário desta construção, desse prédio, já entregou a chave, irmãos, para nós fazermos a grande obra em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui atrás também de nós está a nossa rádio, Assembleia de Deus Missão Central. Basta você entrar no seu celular, baixar o aplicativo no Google Play ou Play Store, baixe o aplicativo da Rádio Missão Central ou entrar no site www.radiomissãocentral.com em nome de Jesus. Seja um companheiro desta obra nos Estados Unidos, seja um vitorioso. Vamos pregar lá, vamos fazer a obra. É a Igreja de Jesus rompendo barreiras em nome do Senhor. Aleluia. Coisa linda de Jesus. Entendi nada. Oh, glória. Não Aleluia. entendi nada. Amém. Eu fico imaginando, será que ele entendeu tudo que nós falamos aqui? Porque ele repetiu. Ele repetiu, né? Eu estou desconfiado que ele já fala Ele português. sabe. Viu? Por exemplo, se o senhor falar assim, churrasco na tua cara. Ah, ele isso fala aí ele assim, entende. Ah lá. Picanha, filé mignon. falou em churrasco. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então eu quero convidar aqui a nossa irmã Meire, a nossa irmã Rosângela, para vir aqui. Vamos juntos orar. Vem aqui, irmã Rosângela, atrás aqui da cadeira do vosso marido, pastor Mauro. Irmã Rosângela, se acomode também por aqui ou por ali, onde for melhor. Ok? Ronnie, I want you to come here. No, Ronnie, no. It's okay. It's okay. Então vamos orar. E pastores, nós vamos orar pela vida do presbítero Emílio, Sim. que antes de começarmos esse programa, a mamãe dele partiu, né? Partiu, nós estivemos ali no hospital e nós vamos orar pela vida do presbítero Emílio, para Deus confortar o coração. Mas eu conversei com ele, embora a dor da separação esteja presente, por um outro lado ele está feliz, porque a mãe dele ontem se entregou para Jesus. Que coisa linda. Então, ontem ela se entregou para Jesus lá no hospital e hoje ela partiu e partiu salva. Então, a dor da separação, ela é difícil, mas o alento é de saber que ela partiu salva. E você que está nos ouvindo, você saiba disso, que você precisa entregar a sua vida para Jesus, viu? Entregue a sua vida para Jesus e o mais Ele tudo fará. Entregue a sua vida, porque o reino dos céus te espera em o nome do Senhor. Amém. E assim, uma comparação linda, né? Que nós somos o jardim de Deus, né? E quando Deus, ele é como se nós tivéssemos um jardim, né? Então, o jardim, né, chega lá, eu quero essa flor para mim. Deus vai lá e tira, mas está com Deus. Né? E a certeza de que um dia, se nós estivermos em Cristo, vamos nos encontrar todos, aleluia, louvando, aleluia, o nome santo daquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Na cidade prometida, Apocalipse 22, 14, 15, 16. E bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito a entrar na cidade pelas portas. Amém? Amém, pastor. Pastor, então eu vou agradecer mais uma vez ao pastor, à irmã Meire, à irmã Rosângela, ao pastor David, e vou pedir para o senhor fazer essa oração. Amém. Okay? I'm going to ask the pastor to preach for this specific elder, Okay. Emílio, that lose his mother. Ok, pastor, vamos orar.
Senhor e soberano Deus, nós estamos na tua presença, Senhor, ó Pai. E eu te agradeço essa rica oportunidade, Deus. Deus de poder, o Deus da glória, Senhor. O Deus desconhecido, Senhor, ó Deus, aleluia, por muitos. Pai querido, Senhor, ó Deus, nós te pedimos, Senhor, você vai de encontro a esta família. Você vai de encontro a esse presbítero, Senhor, meu Pai, aleluia. Deus de poder, o Deus da glória, Senhor. Você tome nas mãos, Senhor, meu Deus. Pai querido, Deus de poder, Senhor, aleluia. Conforta o coração, Senhor. Na certeza, Senhor, meu Pai, ó Deus de poder, que ela está contigo, Senhor, ó Deus. E que um dia, Senhor, meu Pai, todos nós estaremos, Senhor, juntos, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, aleluia, por esta posse, Senhor, meu Pai, por esta igreja lá nos Estados Unidos, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, meu Pai, cada vez mais abençoar, ó Deus de poder, Senhor. Esses pastores, Senhor, que estão fazendo a tua obra, Senhor, meu Deus, aleluia. Estão pagando preço, Senhor. Ó Deus de poder, Senhor, abençoa, Senhor, meu Pai. Eu que te peço, Senhor, a todos esses envolvidos, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, meu Pai, aleluia. Louvado seja Deus. Transbordar, Senhor, meu Pai, os seus corações. Aleluia, louvado seja Deus. Pai querido, Deus de poder, e certeza, Senhor, meu Pai, ó Deus de poder, que o Senhor é conosco, meu Pai, porque precisamos, Senhor, meu Pai, assim como o Senhor é autor e consumador da nossa fé, nós precisamos de Ti, Senhor, meu Pai, em todo o tempo. Sê com ele, Senhor, meu Pai, sê conosco, abençoa cada um, Senhor, meu Deus, aleluia, abençoa esse programa, que ele possa alcançar vidas, Senhor, meu Deus, aleluia, que vidas serão transformadas, vidas serão alcançadas, Senhor, no nome santo de Jesus. Obrigado, meu Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe. Semana que vem nós estamos com o tema armatiologia. Não perca o programa está chegando em outros países. Eu vou pedir para a Rania novamente colocar o vídeo, the video of the building again, at the end of the program. Oh, but with the sound off. Yeah. Okay. Yeah, our sound off. Yeah. Yeah, when the sound is turned off, you know how to do that? We'll run. Yeah. It mutes. Então você vai ver aí o vídeo da nossa igreja lá nos Estados Unidos, em Charleston, Chicago. Deus abençoe e até semana que vem. Vamos aplaudir Jesus. Aleluia, Jesus é bom. God bless you Louvado all. seja Deus. Aleluia. Good? Turn the mics on.